Oi, gente! Vamos para mais um bate-papo aqui no Papo de Mulher. E hoje a gente vai falar aqui sobre nutrição, obesidade, controle de peso, hábitos alimentares. E para esse bate-papo eu trouxe a Priscila Garcia, nutricionista. Priscila, seja bem-vinda. Obrigada. Olá, gente. Obrigada pelo convite, né? Honrada por poder participar desse papo, né? De mulher. E para começar, eu queria falar sobre obesidade, uma doença que tem crescido assustadoramente, não é? Os dados mostram, tá? Que o índice de obesidade, ele aparece, né? Da mesma forma, tanto em homens quanto em mulheres. Na mesma proporção, vem crescendo em torno mais ou menos de 19, 20%, vem aumentando o índice de obesidade. Porém, também mostra que o maior índice de busca para cuidar da saúde vem das mulheres. Então, assim, importante todos buscarem, procurarem, porque a obesidade, ela é uma doença, tá? E ela tem que ser tratada como uma doença. Então, não é doença de mulher, né? Não é doença de homem, é uma doença. E interessante, quando eu ouço assim, Priscila, é uma doença, e às vezes eu gosto de comparar um pouquinho, quando a gente fala assim, da obesidade como doença, eu gosto de comparar com a diabetes, por exemplo. A gente vai ao médico, vai ao consultório, você estiver com uma diabetes, uma hipertensão, o médico vai diagnosticar e vai passar um medicamento e você vai seguir aquele tratamento, vai tentar evitar alguns alimentos, vai manter ali as consultas regularmente para ir dosando, vai aumentar a insulina ou o medicamento da hipertensão vai ter que aumentar ou diminuir. Então, se mantém um acompanhamento. A obesidade, ela também não é diferente. O tratamento, ele precisa ser contínuo. E é necessário um tratamento com uma equipe, muitas das vezes, multidisciplinar. A obesidade, né, eu trabalho com equipe de obesidade, ela tem um tratamento muito focado, às vezes, né, para a parte da alimentação. Todo mundo pensa, cuidou da alimentação, cuidou da obesidade. Não é bem assim. Tenho certeza que se cada um aqui conversar, comentar o porquê que ganhou peso, principalmente agora, né, no momento, todos estão aí confinados, acho que nunca se falou tanto sobre alimentação, nunca se falou tanto sobre dieta, o que fazer, reduções, né? Pessoas ficam, eu ganhei muito peso, preciso reduzir. Então, assim como a obesidade, a gente precisa encarar ela como um tratamento. Por quê? Eu preciso de um acompanhamento psicológico, isso é importante. Por que você... eu estou compulsivo, né? Será que eu estou compulsivo? Eu sempre fui compulsivo? Então, é um tema que a gente pode abordar. Eu estou precisando, eu tenho questões hormonais para tratar. Quem trata dessa questão? Um endocrinologista. Minha alimentação está errada, os meus horários, o nutricionista. Então, percebe que dentro do contexto, né, de obesidade, de sobrepeso e obesidade, eu estou falando de um tratamento com uma equipe multidisciplinar. Então, eu tenho certeza que muitas das vezes você buscou um profissional para querer acalentar o seu problema, provavelmente você caiu em uma dificuldade, não conseguiu manter um tratamento. Porque existem muitas questões. Qual é a causa da obesidade? Qual é a causa de ter um reganho ou ter um ganho de peso, um sobrepeso, né? Qual é a causa? O que faz as pessoas ganharem peso? Não tem uma lógica. Se você falar assim, qual é a cura, qual é a causa da obesidade, nós não temos. Né? Eu conheço pessoas que desenvolveram obesidade após uma gestação, outras que já têm obesidade desde a infância, né? Pessoas que desenvolveram obesidade após um trauma. Então, olha quantas questões que a gente pode falar sobre a obesidade, né? Então, tratamento para a obesidade, ele requer realmente um acompanhamento um pouquinho mais aprofundado. Então, conhecer, o autoconhecimento, ele faz toda a diferença. É importante a gente frisar isso, né? Que é uma doença que precisa de tratamento de várias especialidades, que é uma coisa séria, né? E essa parte terapêutica, que eu acho que acaba ficando
muito de lado. As pessoas, às vezes, têm um certo preconceito, então não tenha, busque uma terapia. Hoje nós já existe um sistema único de saúde, o acompanhamento terapêutico, né? A gente falava, porque é caro, mas tem já acompanhamento psicológico também, né? Psicólogo é coisa para maluco. Não, a gente tem comportamentos. Olha aí o momento que acabamos de passar. Passamos, não estamos Estamos vivendo. passando. Estamos passando, né? Provavelmente essa é uma conversa que talvez pudesse ter acontecido ao vivo, mas estamos aqui online, né? Falando, né? Como que mudou a vida das pessoas, né? A rotina, ela foi completamente modificada. E aí eu acho isso interessante, a gente abrindo mais, você observar o seu comportamento. E comportamento é o que eu falo, né? Existem estudiosos do comportamento. Então, assim, será que agora você, com a obesidade ou com uma questão nem mesmo da obesidade, será que você consegue observar muito, fica muito mais aflorado determinados comportamentos que às vezes na correria da vida a gente não prestava atenção em alguns hábitos que fazia que não tinha. Poxa, eu não percebia. Tem gente que às vezes conversa, a pessoa fala assim, não, eu não como açúcar. Quer ver? Uma coisa que eu escuto demais, as pessoas falando que não comem açúcar. Aí tá bom. Não, aí é porque as pessoas às vezes associam o comer de açúcar com adicionar, né? Não Eu não coloca como lá no açúcar. suco, né? Exato. Não está entendendo que um alimento, de repente, tem uma concentração maior de açúcar, um alimento muito industrializado, ultraprocessado, e aí ali já está embutido uma concentração altíssima de açúcar. E aí teve pessoas que falaram assim, poxa, engraçado, a minha glicose no período que eu fui fazer o exame, e minha glicose ficou boa. Mas por quê? Porque ela passou, de repente, a preparar mais as refeições, ela passou a comer coisas que ela antes não comia. Antes comia só coisas congeladas que levava para o trabalho, porque já colocava no micro-ondas. Então, passou a preparar a sua própria refeição. Então, assim, eu acho que observar comportamentos, né, que eu não tinha antes, quantidades, qualidades, coisas que eu passei, de repente, a provar, a consumir. O que você, dentro desse universo agora, você conseguiu aproveitar? Diante desse cenário que a gente está vivendo, que tem toda essa questão, eu acho que assim, no início, todo mundo começou comendo meio de, vou comer aqui, tudo bem, já estou aqui presa em casa, então vou pedir uma pizza, ou vou comer aqui um bolo, e começou-se uma coisa muito assim. Depois, com o passar do tempo, como a gente achava que essa questão toda ia durar 10 dias e a gente já está 100, aí eu acho que as pessoas começaram a se dar conta. Bom, acho que eu não vou poder comer tanto aqui igual eu estou comendo, né? Vou ter que começar a pensar um pouco melhor essa alimentação, porque não vai dar para eu ficar aqui, já estou um mês pedindo fast food, não dá. E assim, dá para ter uma estratégia nutricional no meio da pandemia? Ou, cara, tá muito difícil e as pessoas estão emburacando nessa de comer tudo? Ou dá para pensar direitinho nisso? É interessante a sua colocação, porque assim, claro, sempre, eu acho que assim, sempre é possível a gente tentar resgatar uma alimentação, mas eu falo assim, cuidado com as cobranças, isso é assim, muito importante, porque não se cobre, não entre nessa coisa assim, isso aí já antes já não se falava jamais disso, agora mais do que nunca, não faça contagem de calorias, eu acho que isso aí é péssimo, porque calorias não quer dizer absolutamente nada. Vamos lá, o Guia Alimentar da População Brasileira, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo entra no Dr. Google, entendeu? Pode baixar, e foi feito para a população, e eu acho maravilhoso, sou super fã do Guia Alimentar da População Brasileira. E ele dá algumas dicas bem legais, porque ele resgata alimentos culturais nossos. Porque às vezes a gente fica assim, não, vou comer a chia, eu vou comer... como é que é o nome aquele parece com o grupo do arroz? A quinoa. Quinoa. A quinoa. E aí isso eu vou ter uma alimentação adequada, vou perder peso, alimentos, né, caros, e não são.
de fontes nossas. Por quê? Claro, são alimentos importados. Agora, então, são mais caros ainda, né? Só para a gente lembrar, o arroz com feijão, gente, arroz e feijão, né? É uma combinação perfeita de aminoácidos, de proteínas que o nosso corpo não produz. Uhum. Nós precisamos consumir essas proteínas para o nosso corpo desenvolver, tá? Então, aminoácidos essenciais. Então, lembrando que às vezes a gente fala assim, whey proteins, eles têm lá, chamam lá de leucina, isoleucina e valina, que são os aminoácidos lá, que a galera lá vai ficar maromba, né? Legal. Mas, lembrando que o arroz e o feijão, tá? São fontes extremamente importantes. E um combina com o outro. Eu falo que é um casamento. A Embrapa uma vez fez até um coraçãozinho, entendeu? É um casamento, porque um tem fonte mais de leucina, o outro tem mais fonte de valina. A combinação dos dois, tá? Eu tenho ali uma excelente fonte de proteína, como eu coloquei, e também de fibra. E o interessante, sabe, que após as pessoas fazerem dietas, a primeira coisa que as pessoas cortam é arroz com feijão. E teve vários estudos que mostram a relação do baixo consumo, né, de arroz e feijão e o aumento da obesidade. Então, assim, é você observar, é o arroz com feijão que vai fazer você perder peso ou que vai fazer você ganhar peso? Então, claro. Então, como eu coloquei, né, o guia alimentar, ele resgata esses alimentos que fazem parte da nossa cultura. Então, a gente valorizar isso. Cuidado, não acha que você vai comer alimentos lá do outro país, que com ele que você vai ficar nutrido e vai perder peso. Não, e ainda você está falando aí de uma questão financeira, né? Porque às vezes você vai buscar essa coisa toda caríssima, porque esses produtos light, importados e tal, são mais caros, e você consegue fazer uma refeição equilibrada com coisas nossas, né? Exatamente, exatamente. E aí, olha que interessante que o guia coloca. Ele classifica os alimentos, né, como in natura, processados e ultraprocessados. Uhum. E olha que interessante. Eu vou dar um exemplo. Um abacaxi, tá? Um abacaxi você tem lá a fruta, né? Com casca e tudo. Ele é um alimento considerado chamado de in natura. Ok. Um alimento processado. Eu peguei ali o próprio abacaxi, cortei, tirei a casca, né? Pronto, eu processei. Então, é chamado de processar. Mas eu fui para a indústria e coloquei lá comprei um abacaxi em calda. Não tem problema, ele é processado. Tem lá uma classificação que eles colocam de até 3 ingredientes, tá bem colorido, colocam receitas. Eu tô super assim, acho que todo mundo tem que baixar e dar uma olhadinha depois no guia, tá? E tá lá. Então você descascou, botou lá em calda, fez um doce na sua casa em calda, o abacaxi. Bom, agora o que seria o alimento ultraprocessado? Tenho lá o pozinho, eu tenho sabor de, cheiro de, sabor de abacaxi, cheiro de abacaxi, cor de abacaxi, mas eu não tenho mais a fruta, o abacaxi. E aí eu chamo esse alimento de ultraprocessado, né? O guia alimentar coloca ele como ultraprocessado. Por quê? Porque ele perdeu totalmente as suas características de alimento. Aquilo que é alimento que a gente chama, né? Alimento de verdade. Isso é um Então, alimento. esse deveria ser aquele que a gente risca da lista. Exatamente. Aí, sabe quando alguém fala para mim assim, Priscila, tem o dia da lixeira? Adoro isso. Eu falo para vocês assim, essa é a lixeira. Eu acho que não existe um dia para poder eu me intoxicar, eu colocar alguns alimentos que não fazem, que não foram feitos para as minhas células, não foram feitos para nutrir. Não tem. Nosso corpo é como se fosse, não, nós somos chave e fechadura. Então, assim, acho que essa é uma boa analogia. Então, assim, os alimentos, as frutas, os legumes, as verduras, eu tenho aqui, né, a fechadura. Eu coloco os alimentos, eu consumo os alimentos, eu vou encaixar e vou fazer exatamente ele exercer a função no meu organismo para aquilo que realmente foi feito, para aquilo que ele foi criado. E aí eu acho assim magnífico. E aí eu acabei até um papinho antes informal aqui com ela, eu falei exatamente assim, vamos voltar ao original, porque eu acho que nós temos aí
o maior criador, né? Deus, nosso maior criador de todas as coisas. Aí eu vou ler o versículo que eu separei para vocês. Diz assim, né? Gênesis 1, 29 ao 31. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que de semente que está sobre a face de toda a terra, toda a árvore em que há fruto, que de semente, ser-vos-á para mantimento. Para mantimento. Então, assim, né? E no final, né? E Deus viu, né? Quanto tinha feito e que era muito bom. E foi tarde, manhã, enfim. Gente, eu acho que isso tudo só soma para Tudo a que Deus gente faz é passar. perfeito, né? Tá tudo na natureza. Tudo que a gente Tá tudo precisa tá lá na perfeito. natureza, né? Você E não precisa encaixou, lembra da inventar. chave, da fechadura? Encaixou exatamente. E outra, mais importante, quando eu falo de você valorizar a cultura, porque também tem isso. Existem os alimentos que são próprios para a cultura brasileira, a cultura do Chile. Então, eu vou comprar o alimento africano. Gente, tem uma questão de cultura. Não que você não possa comer daquele alimento, não é isso. Agora, cuidado com as modas, aquilo que vem, como, sabe, algo, e você acreditando que é aquilo ali que vai fazer toda a diferença. Né? E isso acontece muito, né, Priscila? Eu acho que as pessoas adoram as modas, né? Então você sempre tem a moda do momento. Sei lá, vou tomar suco de limão em jejum. Eu vou suco de berinjela. Isso tudo é mito, assim, essas modinhas, esse cuidado que você diz. Tem muita mentira nisso? Então, se a gente parar para pensar, né, as dietas restritivas, né, como eu estou falando aqui, vou bater na tecla, de você respeitar a sua cultura, você entender que a alimentação, ela, é claro, existe uma questão de quantidade, de patologia, e tudo isso vai ser adequado, ajustado no tratamento, no início da nossa conversa, né, de acordo com o profissional. Você manter uma alimentação adequada, equilibrada, exatamente isso. Agora, quando a gente entra nas dietas da moda, com muitas restrições, dieta da sopa, dieta da proteína, dieta do gengibre, enfim, gengibre é um alimento maravilhoso. Agora, concorda, se eu ficar o dia inteiro comendo só gengibre, gente, não há quem aguente. Não, e Né? vai faltar alguma outra coisa, porque o gengibre, né, não tá ali, não tem tudo, absolutamente tudo que você precisa em uma coisa só, né? Exato, não tem um alimento milagroso, entendeu? Então, assim, não, Deus só faria esse e não faria mais nada. Ele fez várias sementes. Vamos partir disso, gente. O princípio é esse. Eu falo assim, os alimentos, ele tem cores, e Deus fez essas cores maravilhosas para poder a gente diferenciar, porque senão ele faria tudo da mesma cor, com o mesmo sabor. Não tem, ele fez tudo com sabores diferentes. Inclusive, também criou os temperos para poder a gente adicionar. Gente, eu vou ter que falar, é demais, é fantástico. Valorizar o alimento sempre na sua essência é o principal. Então, se você faz uma dieta por muito tempo, vou comer sopa durante uma semana, mas a minha amiga fez, perdeu peso. Gente, todas as dietas, se você parar para pensar, vão ter resultado de perda de peso. Mas como vai ser o resultado e quanto tempo você vai manter esse resultado é que é a grande questão. Perder peso não significa estar saudável. Porque às vezes você está perdendo peso, mas está sacrificando o fígado, você está perdendo peso, mas está sacrificando. Você está sobrecarregando, né, um outro órgão. Então, assim, não é isso? Nem sempre perdi peso, agora estou saudável. Exatamente, exatamente, perfeito. Então, assim, tanto que, por exemplo, em consultório, eu trabalho muito com a questão de suplementação. E é interessante, quando a gente fala de suplementação, tá? E é uma base que eu trabalho no consultório. Então, assim, você trabalha com a parte da alimentação, da dieta, entendendo a rotina, entendendo os padrões alimentares daquela pessoa. Cada um tem um padrão, cada um tem uma forma de se alimentar, cada um tem uma rotina alimentar. Isso é importantíssimo. Isso é importante, mas também não pega a dieta do amigo, né? Porque a dieta do amigo é pro amigo. Não funciona. Isso aí já não tem condição, não vai funcionar, tá? Não tem jeito. Você pode até tentar, vai ficar fazendo por um tempo, mas vai chegar uma hora e fala assim, meu Deus, mas como é que ele consegue fazer? Porque é dele. Entendeu? É a chave fechadura dele, entendeu? Então, assim, aí a base, né?
o trabalho. Então, é a alimentação, aí tem o suplemento, tá? Mas o que vai ajudar nesse contexto aqui? Vai ser a parte dos exames bioquímicos, que vai dar esse norte para entender se for uma questão de suplementação proteica, né? Se tiver alguma restrição, de repente, alguma questão, a gente manteve agora os seus níveis de proteína, de vitamina D, de vitamina E, enfim. E lembrando que tem as deficiências de vitaminas, às vezes a gente fica muito preocupado, né? Com alimentos que vão quebrar a gordura, tá? E lembrando que a gordura, claro que ela sempre dentro do seu equilíbrio, ela é excelente para a perda de peso. Olha que bondade. Ah, é? Ó, Peraí, explica isso aí pra gente. Cuidado para fazer aquele... Para tudo. Para tudo. Então, gente, principalmente as mulheres, eu acho que seria um papo bem legal, dá muito assunto, mas assim, as mulheres, né, nós mulheres, a gente tem uma questão boom hormonal, né, enorme, a partir do momento que inicia, principalmente a menstruação, então a gente já começa mudanças hormonais importantes, a partir dos 35 anos, né, vai modificando mais ainda. Então, existe uma questão metabólica, tá? E os hormônios, eles vão agir no nosso corpo através de gordura, tá? A produção dos hormônios, elas vão ser auxiliadas pelas gorduras. Ah, então agora, pronto, agora eu vou pegar a batata frita, o frango empanado, a coxinha. E a nutricionista falou, e gordura não. Eu, não foi o stop, OBS. É claro que, né? As gorduras boas que eu estou falando, tá? Ainda que seja uma adição, um ovo mexido, que é uma gordura, né? Ainda tomar um café da manhã, fazer parte de um ovo, né? Um pouco de queijo, uns pedacinhos de queijo, um café. Isso é uma alimentação saudável, tá? Então, ter gordura na dieta, então, a primeira coisa que as pessoas fazem, tirar o arroz com feijão e tirar a gordura. Olha só, você começa aí você fica só com salada e também não quer botar nada. Não, porque eu não boto nada, não boto tempero nenhum, não faço nada na minha alimentação. Gente, a gente fala de alimentação, a gente tem que pensar que a alimentação é um todo. Você está ali mastigando, você está comendo, você tem que ter prazer. Então, temperar a comida, né? Temperar os legumes, a alimentação só na água e sal, isso aí, ó, coisa da carochinha, já foi. Não se faz mais isso, não se alimenta. Quando a gente fala de alimentação saudável, hoje nós temos uma gama de temperos. Sem contar que, acho que com a questão de gastronomia, né, a televisão mostra vários programas, isso estimula também um pouco, né, o uso. Mas, assim, eu não vou muito longe, não. Não vou falar, fava de baunilha, que é o que você vai usar para deixar sua comida gostosa. Lembra o que eu falei? Alimentos originais do seu bairro são alimentos riquíssimos e com fontes nutricionais maravilhosas. Então, eu estou falando de salsinha, cebolinha, orégano, né? Você usufruir. E uma estratégia importante, quando estiver preparando os alimentos, ter isso à mão. Porque às vezes você não lembra. Verdade. Entendeu? Você não lembra de colocar. Isso são estratégias para nós preparar, fazer um arroz colorido, ou preparar uma carne. Até no meu Instagram, eu fiz um tempero que eu usei, eu fiz um molho pesto. Aí você pensa assim, mas molho pesto é uma coisa cara. Um molho pesto com semente de girassol. Para quem não sabe, né? Acho que, se eu não me engano, o quilo da semente de girassol está R$2, R$3. Entendeu? Quer dizer, então, super acessível. Então, super acessível. E eu bati. Você pode substituir por outras folhas. Se não quiser usar o manjericão, você bate ele no liquidificador. Tem receita com as quantidades lá, tá? Eu depois vou colocar seu Instagram aqui para o pessoal quiser consultar, porque eu vi lá que tem várias dicas lá, né? Tem várias coisas legais. Isso. Eu tenho que até colocar mais. Eu falo muito sobre essa questão da obesidade, mas essa receita, eu acho que essa receita, para mim, é uma receita chave. Primeiro, quando eu faço, né? E a estratégia, porque assim como todas, várias mulheres hoje trabalham em casa, filho, com toda uma rotina. Tem que ter facilidade, né? Facilidade. Tem que facilitar. Então, assim, eu falo que tem coisas que eu já preparo de uma vez só.
entendeu? Numa quantidade, e também coloco em cubinhos de gelo. Então, eu boto para congelar. Então, ao invés de você usar aquele cubinho industrializado cheio de sódio, vai estar um cubinho dele, leva alho, manjericão, limão, azeite. Então, você faz vários cubinhos, entendeu? E você chegou em casa, quer descongelou um feijão, bota lá, quer botar 2 cubinhos, coloca e fica super gostoso, entendeu? E além de, você pode montar também como pastinha, não precisa ser só congelado. Então, eu uso, como eu faço uma quantidade muito grande, então eu congelo e uma parte eu coloco um potinho dentro da geladeira para poder botar por cima de uma salada, ou Nossa, isso é uma temperar dica uma carne. ótima, porque eu acho que quando a gente está, acho que é uma dica ótima essa, porque assim, a gente na correria, às vezes você, vou fazer aqui o mais rápido, o mais fácil, porque eu não tenho tempo e tal. Se você já tiver essas coisas minimamente ali organizadas, Sim, né, vai e você vai comer melhor, né? sim. Assim, eu sempre falo, gente, todas as estratégias, e isso que você está falando, são mudanças de hábito, sabe? Que você vai construindo. Você vai construindo. Hábito é uma coisa que você constrói. Se eu falar para você assim, você vai levantar agora, você vai sair com o pé direito. Aí você botou o pé esquerdo, aí você, caramba, ela falou para botar o direito. Já mudou o hábito. Por quê? Você antes fazia aquilo sem pensar. Agora não, agora você está pensando. Então, assim, construir um hábito é algo que você vai fazendo pouco a pouco. Então, um dia você preparou, tem dias que são mais corridos, mas tem outros dias que você vai conseguir fazer preparações, de repente, um pouquinho mais elaboradas, como preparar, por exemplo, esse tempero. Então, é o dia que você aproveitou para que você temperou, fez o tempero, já vai lavar, deixar as coisas já lavadas, né? Congelar é uma estratégia. Você perguntar, mas você tem perdas nutricionais? Sim. Toda vez que você faz, lembra que eu falei do processamento? Toda vez que você processa, que você tira, você vai ter perda. Se você comparar o alimento que você come lá retirado da fonte, né? Você plantou, pescou, sempre é mais fresco. O que é mais gostoso? Um peixinho pescado na hora ou você comprar o peixe congelado? Tem diferença de sabor, sempre vai ter, mas, gente, eu acho que, assim, queria eu poder ter o ideal, tá? E isso é pé no chão, isso é mostrar para todo mundo que, às vezes, a gente fala a nutricionista muito amarretada, entendeu? Mas não é, porque o que eu estou falando é uma alimentação normal, não fica inventando coisas. Porque Deixa você ser vai inventar possível, e vai né? cair no mesmo buraco, É porque as entende? pessoas vão tornando as dietas, a minha sensação é essa, que as pessoas vão tornando as dietas e a questão alimentar uma coisa impossível. Fazem dietas extremamente restritivas. Ou eu sempre falo, e assim, não sei, aí você pode me corrigir, dando pitaco, né, nessa coisa, que às vezes eu falo assim, gente, sempre tem uma amiga, ou você, ou alguém que você vai conversar sobre isso. Eu sempre falo, cara, esse negócio de não pode comer as coisas me incomoda um pouco. Assim, eu acho que a gente pode comer com equilíbrio. Porque Sempre. eu acho o seguinte, aquela pessoa que fala, eu não vou comer doce de jeito nenhum tipo de doce, porque doce engorda. Cara, aí você passa um mês naquilo ali. Você vai aguentar ficar a vida inteira naquilo ali? Então, assim, por que você não come uma coisa? Beleza, eu vou comer um doce, mas vou comer uma quantidadezinha aqui, ok. Eu não preciso comer uma barra de chocolate inteira ou, sei lá, um bolo inteiro sozinho. Mas se você comer um pedacinho, ok? Ou não, eu tô errada? Não, não. Acho que a ideia ela é essa, sim, né? Sempre vai ser essa, mas eu vou levar em consideração também, eu vou só fazer um adendo maior, tá? Esse que você falou, você fica muito tempo sem comer, e seu corpo, o nosso corpo, ele tem vícios. E tem alguns alimentos que eles viciam, que não são os alimentos que fazem parte da chave e fechadura. Eu vou usar os alimentos de Deus de chave e fechadura, tá? Então, assim, alimentos que foram manipulados, transformados, modificados, tá? Não são alimentos para nossas células, consequentemente, se eles não foram feitos para nutrir as nossas células, eles foram feitos sim para destruí-las. Olha que coisa interessante, né? Quando a gente fala em destruição, como é que pode isso? Tem alguns alimentos, lembra quando eu falei do suquinho industrializado, lá o pó, sabor D, gosto D, cheiro D? Então, quando eu falo desses alimentos, tá? Eu tenho na composição dos alimentos industrializados, né, ultraprocessados, melhor dizendo,
tá? Porque tudo que nós consumimos hoje no mercado, ele são alimentos industrializados, porque vem da indústria. Então, o arroz, ele é industrializado, tá? Só entra só nessa questão dessa classificação. Só abrir aqui um parênteses. Eu estou aqui tentando mostrar para vocês, eu acho isso muito importante, leve essa informação assim, como ouro, tá? É que o quanto que esses alimentos, quando eles modificados, eles mexem na nossa estrutura, no nosso corpo. Como é que ele faz isso? Então, esses alimentos têm lá realçadores de sabor. Eles deixam aquele sabor mais doce, mais salgado, tá? A ponto de você vai fazer um suco de abacaxi na sua casa, você fala assim, ai, tá sem açúcar, esse abacaxi não tá legal. Mas você toma um suco industrializado, você fala, nossa, que delícia, tá? Então, assim, o que é isso? Existem receptores, existem chaves, existem fechaduras que eles estão assim, mas cadê aquela quantidade de açúcar? Aí ele recebeu uma quantidade de açúcar X. Você consumiu lá, vou dar um exemplo. 20 gramas de açúcar. Aí você fez uma dieta que você tirou a quantidade de açúcar. Você botou só o suquinho lá, sem colocar açúcar. Mas vou tomar porque eu estou na dieta. Vou tomar porque eu estou na dieta, não vou botar açúcar, não vou colocar. Aí você vai... O que está acontecendo? Mas você está sentindo... O gosto não está legal, você não está satisfeita. Por quê? A mensagem que está mandando para o seu cérebro é o seguinte: você precisa de mais. O seu corpo, ele fica inundado. Açúcar, você quer botar açúcar, então ele inunda. O açúcar, ele vira um vício, tá? O glutamato monossódico, ele é um realçador que ele causa inflamações, tá? Inflamações, que a gente chama... Ele causa essas inflamações também na papila gustativa. Papila gustativa, para quem não sabe, são pontos que nós temos na nossa língua. Doce, salgado, azedo. Então, essas papilas, elas são intoxicadas e inflamadas. Então, elas ficando inflamadas, manda aquela informaçãozinha lá para o meu cérebro. Cadê aquela quantidade de doce? Cadê aquela quantidade de açúcar? E tem pessoas, às vezes, que já fizeram dietas, restringiram tanto o açúcar, e entram até um pouco nisso que você falou, né? Ficaram tanto tempo sem consumir, e que, de repente, quando viram, voltaram a comer, comeram mais do que a última vez do que consumia. Isso é vício. Isso é vício que o alimento trouxe, porque ele fez lembrar você, resgatar aquele alimento antigo. E aí, existem os hormônios. Olha aí os hormônios sendo trabalhados mais uma vez, né? A gente fala muito de hormônios, que é o hormônio da serotonina, que é o hormônio do bom humor. E o que acontece? Quando você consome açúcar, você sente essa sensação de bem-estar, de alívio. Por que as pessoas estão consumindo muito agora na quarentena? Os doces, né? Porque você quer dá satisfação, né? Você quer aliviar o seu coração. Você vai consumir, você está triste, seu namorado ligou com você, terminou, o marido perturbou, a filha está enchendo a paciência, os filhos não aguentam mais se trancar. Você agarra num pacote de bombom e vai pro quarto, entendeu? Você mete o dedo num pote de brigadeiro. Por quê? Porque o doce, ele vai fazer o quê? Ele vai te relaxar. Falsa sensação. Por quê? Ele vai até te dar essa sensação de verdade. Só que você não vai querer ficar naquilo ali. Você vai querer mais. Existem vários estudos que comprovam que o vício pelo açúcar, ele é muito comparado, por exemplo, com drogas, como heroína. Olha, que interessante. Caramba, Então, para a gente entender que, às vezes, certos vícios, e quando se faz uma mudança radical, e por isso que não pode haver mudanças radicais, as mudanças elas têm que ser gradativas, que o próprio tratamento mesmo, se a gente for considerar para drogado, para dependente químico, você não pode parar da noite para o dia, entendeu? Você vai fazendo reduções gradativas, e existem estratégias nutricionais, os tipos de açúcar que você pode substituir, você está acostumado a comer um açúcar refinado, você entra com outro açúcar, né? Menos, não tão integral como, por exemplo, uma rapadura, entendeu? Mas consome, por exemplo, um açúcar que tem uma fração que tem uma quantidade de fibra maior, porque a fibra ele vai se desfazendo e ele vai liberando aquele açúcar mais lentamente. Então, claro que isso vai depender muito de pessoa para pessoa, do tipo de alimento que
a gente pode organizar. Mas só para mostrar o quanto que, às vezes, uma dieta radical pode causar um problema, às vezes, muito maior, pior, do que se às vezes você não tivesse entrado e feito uma dieta. Porque às vezes você vai entrar no buraco e você entra nisso que você falou. Aí você vai querer buscar, vai numa festa de aniversário, você fica desesperada, porque você quer comer a festa toda. Você está ali. Quando isso eu já ouvi e eu fiquei assim, uma pessoa que falou para mim que estava fazendo dieta da sociedade. Aí eu Como falei, é que gente, é essa? Eu não conheço, não. dieta da sociedade. Aí eu falei para ela assim, você não conhece? Aí eu falei assim, não, me fala o que tem. Qual é a restrição? É social. Aí ela você não vai a festa nenhuma para você não comer. Aí eu falo assim, muito bem, né? Eu falei, aí você não se reúne com os seus amigos, você, né? Agora a gente. Aí é que dá a maior dificuldade agora, por exemplo. Eu vejo as pessoas fazendo festa de aniversário. Eu mesmo postei meu bolo de aniversário, porque comemorar está sempre acompanhado com alimento. A pessoa da dieta social está se dando bem na pandemia. Porque não tem social com ninguém. O problema é você ficar em casa sozinho e não comer, não se entupir de comer, né? Pois é, eu não sei se isso está dando muito certo, não, porque as pessoas... Agora sim, Priscila, eu comia mal, sempre comi mal, porque tem essas pessoas, né? Como mal desde sempre, desde a minha infância, minha alimentação não é uma alimentação legal. Não gosto, porque o que a gente escuta muitas pessoas falarem isso, não gosto de fruta, não gosto de legume. Qual a dica que a gente pode dar para essas pessoas para elas começarem? Assim, olha, você precisa mudar esse hábito, que obviamente não é um hábito saudável, essa alimentação não é uma alimentação legal. Quais são as dicas que a gente pode dar para essa pessoa começar uma mudança? Legal essa pergunta. Eu gosto dessa pergunta. Eu tenho até um exemplo, um caso de um paciente, que ele falava assim, Priscila, eu não como verdura, não como nada. Não gosto. E aí a minha pergunta é, qual alimento que você comeria, que você gosta? Aí ele falou assim, para você comer ele. O que você comeria? Se tem algum molho que você come, que você gosta? Eu gosto do molho, mas não é um molho industrializado. Ok. Então, procure comer coisas que você goste com outras que você vai iniciar. Porque concorda que toda experiência ela tem que ter um início. Se você quer desenvolver um hábito alimentar saudável, se você quer mudar, você tem que começar a fazer coisas que você gosta, de preparações que você goste. Você vai fazer uma preparação toda ele cozido, você já sabe que não vai funcionar. Mas se você usar numa omelete, por exemplo, uma cenoura, uma omelete, ou colocar, de repente, no feijão, como alguns fazem, minhas mães costumam fazer muito isso. Então, assim, eu gosto muito de macarrão. Então eu vou pegar, fazer umas tirazinhas com alguns legumes e vou colocar junto. Ou um molho, um tempero que eu goste. Ou seja, você começar a introduzir alimentos que você não está habituado a consumir. Cuidado com as palavras que você manda para você também. Então, costuma não falar eu não gosto, eu não consumo, isso jamais eu vou comer. Entendeu? Começa a mudar até mesmo a forma de falar. Porque você vai se identificar com um novo alimento, um novo. É um cheiro novo, né? Como eu vou preparar aquilo ali? Então, assim, a forma de preparar, eu até brinco, eu falo assim, para você falar que você não gosta de um alimento, você tem que comer ele de diversas formas, pelo menos 10 vezes. Vou usar essa com meu filho, essa estratégia. Não, você comeu cozido, comeu de repente uma receita que você foi na casa de alguém, a pessoa não preparou, não está dentro do tempero que você costuma, que você gosta. Então, assim, não dá assim logo aquela cartada final, não vou comer mais porque não deu. Não, E faz diferença, né? Às vezes você não gosta cozido, mas gosta de uma outra forma, né? Exatamente. Então, assim, começa a fazer preparações e acompanhar com algum alimento que você goste. Porque senão vai ficar muito difícil. Você colocar tudo no seu prato que você não tem hábito e não gosta de nada, fica difícil. Realmente você não vai querer comer, né? Claro, assim, a combinação também de textura é algo assim bem interessante, sabe? E eu falo assim, e mais uma vez eu vou bater na tecla do hormônio, tá? Quando a gente mastiga, a gente está aí trabalhando partes hormonais também. Então, quanto mais eu mastigo, mais eu trituro mais o alimento na minha boca, tá? Eu estou estimulando hormônios de fome e saciedade, que é o hormônio de grelina e leptina. Então, assim,
Eu mando informações para o meu cérebro, tá? Que eu estou comendo. Agora, tem texturas que facilitam, né? Ou não, fazem você engolir o alimento. Então, vou dar um exemplo, assim, que eu sempre gosto muito de usar no consultório também. Você come um macarrão, você engoliu, né? Agora, se você comer, por exemplo, um agrião, uma salada verde, tá? Você vai ter que mastigar, usar um pouco mais de mastigação. Então, provavelmente, quando você der a primeira garfada, no macarrão você já teria dado 3. Verdade. E isso, né, não deu tempo de levar o alimento para dar saciedade. Então, esses hormônios, eles também ficam atrapalhados. Então, olha aí a importância da textura. Mas voltando, que eu falei com relação ao tempero, tá? Uhum. Se a gente consome alguma coisa, eu preciso trabalhar mais essa mastigação, essa textura. Então, no meu prato, não dá para ser aquele prato com tudo cozidinho, porque eu consigo comer, aumentar mais o volume. Então, se eu fiz uma lasanha, botou um pedacinho de lasanha, coloca uma salada verde, para você não comer só, porque senão você vai querer comer aquela lasanha e se bobear vai querer repetir. Porque ainda não deu tempo do alimento ainda chegar e começa a comer muito rápido. A tendência é a pessoa comer muito rápido. Eu escuto muito isso. Se eu como muito rápido, eu praticamente engulo a comida. Escuto isso demais. Então, essa mudança de textura também no prato é importante. Não precisa ter o prato 100% com tudo. É cru, né? Ah, cenoura crua, mas começa a observar. Ah, hoje... E não, hoje tem legumes. Ah, eu poxa, não comprei vegetal, nenhum vegetal. Ah, então eu vou ralar a cenoura, não vou cozinhar. Para poder ter essa mudança de textura e vai ter cor. E você vai trabalhar mais a parte da mastigação, vai te dar mais saciedade. E lembrar dos molhos e dos alimentos que podem fazer parte de acordo com aquilo que você gosta, para você ter prazer naquilo que você está mastigando. Isso é uma dica bem, bem importante. Pensar novos hábitos, né? Mesmo diante Isso. desse confinamento, dá para começar uma estratégia de novos hábitos? Assim, é possível? Sim, sim. Até tem um dos posts lá que eu fiz, que eu falo assim, dica número 1, eu acho que é o número 1, se não é o número 2, eu falo fracionar os alimentos. Então, quando eu falo em fracionamento, por exemplo, você montou um sanduíche, você fez um sanduíche, cortei ele em 4. O meu olhar para aquilo ali vai ver 4. Não vai ver um sanduíche. Então, uma das coisas, fracionamento, importantíssimo, você cortar os alimentos, fracionar e comer aqueles pedacinhos um a um. As frutas, deixar picadinhas, você que está trabalhando aí, né, home office, deixar as frutinhas picadinhas, coloca do lado. Se for uma fruta que você gosta também, lembra que são coisas que você, né, trabalhar um pouco isso, tentar diminuir, eu acho, mais os excessos, às vezes coisas que você não tinha hábito de comer. Cuidado, que às vezes está entrando coisas que nem faziam parte dessa rotina, entendeu? Uhum. Então, atenção com esses hábitos. Então, assim, o fracionamento, ficou uma fruta, vai um a um, né? De preferência frutas com casca, porque você trabalha mais a mastigação. Para levantar mais aroma, se você gosta de canela, joga por cima da maçã, porque ela fica preta, de ficar muito tempo ali do lado do computador, né? Joga uma canelinha por cima. Tem gente que gosta de cacau, bota um pouquinho de cacau misturado com canela, né? Levanta aquele aroma com chocolate. Então, assim, são artifícios. Priscila, mas eu sinto falta do açúcar. Então, se você sentir falta, bota um pouquinho de açúcar por cima. Eu estou falando, se é um novo hábito que você está querendo inserir, né, por que não? Você vai consumir ali a fruta com casca e vai trabalhar ali o fracionamento. Bota de preferência, coloca ali espetado ali com um palito de dente, para você não pegar uma fruta só comigo de uma vez. Pipoca é um alimento interessante. É um alimento bem Porque interessante, porque ele tem uma concentração de fibra alta e você come ele fracionamento, você tem um fracionamento. Eu até dou umas dicas do consumo da pipoca, faz a pipoca normal, né? Mais ou menos em torno de 2 colheres de sopa, 3 colheres de sopa de milho, para uma de sobremesa de óleo e vai estourar. Aí depois você separa, se você quiser separar 2 porções. Você joga uma, você pode botar um fiozinho de azeite, jogar um orégano com sal. E a outra, se você quiser fazer ela doce, você pode pegar mel, joga um pouquinho de mel e canela por cima. Então você tem 2 preparações, não precisa você fazer aquela imersão no açúcar, nem a gordura, ótima muita dica, adorei. manteiga.
Então, Para quem assim, tem a galera viciada na pipoca doce, essa é uma dica pois ótima. é, está em casa, né? A pessoa vendo filme, uma televisão. Então, você não mete... Agora, não mete a mão, não, gente. Entendeu? Você Vai para, comendo pega aquela, devagarzinho. isso, pega aquela quantidade de que você vai comer ali, bota num potinho e vai, ó. E saboreia, porque quando você coloca o orégano, então um sabor tão gostoso. Se você tiver outro tempero também, tem outros temperos em casa, e aí deixa a imaginação ó, curtir com você. Mas é aguçar os temperos na boca, isso é interessante. Legal. Agora, Priscila, para a gente concluir aqui, eu queria saber, detox, funciona ou não funciona? Então, mais uma moda, de forma assim bem generalizada. Quando eu falei da papila gustativa, de alimentos que trazem intoxicação, né? Quando você tira esses alimentos e substitui, né? Ou começa a fazer uma redução, você começa a desintoxicar. Entendeu? Quando você faz o uso de alimentos, né, mais naturais, você naturalmente você está levando antioxidante. O que é oxidação? Você imagina se eu deixo uma bicicleta, tá, no sol, na chuva. Ela, o que vai acontecer? Ela vai enferrujar. Por quê? Ela vai entrar num processo de oxidação. Vai estar lá toda, vai oxidar ela toda, certo? Então, o que eu faço? Ah, não, então eu tenho que comprar aqueles produtos para não oxidar, são os antioxidantes. Tá? Existem algumas vitaminas e minerais que são chamadas de antioxidantes, que são a vitamina E, a vitamina C, né? A própria gordura que faz né, essa contribuição. Então, assim, são alimentos que realmente eu vou proteger a minha célula. Mas isso é dentro de uma composição de uma dieta, uma alimentação saudável. Então, né, peixe, precisa ser o peixe caro? Não, tal, sardinha, um excelente exemplo de peixe barato e uma fonte nutricional maravilhosa de ômega 3, tá? O arroz com feijão, então imaginando, olha aí um prato aí, ó, arroz, feijão e sardinha, alface, tomate, olha que interessante. Ah, Priscila, eu gosto muito de misturar, faço um suco de couve com maçã e limão. É um suco que eu gosto de consumir. Tem algum perigo nisso? Tem alguma questão? Tem. Se você não tiver alguma restrição por alguma questão, não vejo problema nenhum. É um suco. Tem ali um valor nutricional, sim. Só que assim, você não pode achar que porque você fez aquilo ali você agora eu faço alimentação detox porque eu tomo o suco verde. Entendeu? Eu como todas as porcarias no final de semana, chegando lá, eu vou fazer o detox. Na segunda-feira, olha a segunda-feira aí. Na segunda-feira, eu vou fazer o detox. Porque, assim, você vai estar trazendo mais um alimento, né, bom para o seu organismo, legal. Mas, assim, eu acho que detoxificar, proteger, lembra que eu falei, é uma construção. Então é isso, Priscila, obrigada. Eu acho que a gente aqui conseguiu dar um aparato geral, assim, de que é possível sim ter uma alimentação saudável com um preço justo, né? Que a gente pode começar a fazer uma mudança de hábito e que isso pode começar agora, né? Que a pandemia pode, de repente, te ajudar a fazer seu próprio alimento, né? A tentar fazer essas escolhas mais saudáveis, aproveitar esse tempinho aí que está tendo, de repente, para dar uma incrementada lá na cozinha e fazer a sua alimentação mais saudável, né? É isso aí. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Qualquer dúvida, né, envie aí perguntas no meu Instagram também, Priscila Garcia Nutri, e aí eu respondo as dúvidas que precisar. Muito obrigada pela oportunidade. E para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigada e até quinta-feira no nosso próximo Papo de Mulher.